Estamos vivendo o mês da Bíblia, que traz esse ano uma abordagem especial da carta de São Paulo aos Gálatas. E aqui no programa Pai Eterno, toda semana, estamos recebendo de forma remota o bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, Dom André Vital Félix da Silva, para aprofundar na Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre os principais temas que São Paulo aborda na carta aos Gálatas. Boa tarde, Dom André, sua bênção, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, alegria revê-lo, também Caísa. Boa tarde. E boa tarde, né? Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e guie também neste nosso momento de reflexão, que é sempre uma ocasião de muita alegria poder compartilhar com tanta gente a palavra de Deus, que sempre ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração. André, eu estava me preparando para a nossa entrevista e eu estava anotando alguns dados sobre a questão da autoria da carta, do tempo em que essa carta foi escrita, mas o que mais chama atenção em relação à carta de São Paulo aos Gálatas são os temas. E aí eu pergunto, quais os temas centrais que estão presentes na carta de São Paulo a esta comunidade? Considerando aquilo que nos é proposto, né, oficialmente para o estudo, para a oração, para o aprofundamento da carta neste mês de setembro, nós podemos destacar a partir do próprio versículo que nos é proposto, né, que está no capítulo 3º, o versículo 28d. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então, diríamos que essa parte, né, porque não é nem um versículo todo, é uma palavra que nos serve de chave de leitura para podermos adentrar a este escrito de São Paulo. E aqui nós poderíamos já identificar alguns temas principais. Primeiro, a unidade. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então, esse tema da unidade, ele está presente na carta aos Gálatas e também em outros escritos de São Paulo e também na própria Escritura, mas é preciso compreender que esta igualdade, ela tem um fundamento. E qual é o fundamento desta igualdade, né? De sermos só em Jesus Cristo, é justamente a fé. Então, pela fé, e aí entra naturalmente a questão do batismo, então nós somos todos iguais. Nós somos chamados a viver esta comunhão. Agora, quando nós pensamos na unidade ou na igualdade, que o próprio cristianismo nos garante, nós precisamos, em primeiro lugar, considerar quem nos faz iguais, quem garante esta unidade entre nós. Então, é a fé em Cristo. Essa igualdade não é uma igualdade, poderíamos assim dizer, horizontal, né? Quando nós afirmamos, eu sou igual a você. Não, nós somos iguais em Cristo. Então, é Cristo que nos torna e nos faz ver esta realidade, né? Que somos todos iguais. Por quê? Porque essa igualdade, né, que deve nos conduzir para uma fraternidade, está enraizada na ação de Jesus, na ação salvadora de Jesus, por isso que ele nos torna livres. E aí entra também um outro tema presente na carta aos Gálatas, a liberdade. Nós fomos libertados, o Senhor nos fez livres, mas sempre tendo como sujeito Jesus, ou seja, a sua ação salvífica. Porque senão nós vamos definir, assim, até arbitrariamente, o que é igualdade, o que é unidade, o que é liberdade, e aí a confusão está feita, né? Porque se a gente perguntar, o que é que você pensa ser igualdade? Então, as pessoas terão a sua concepção. Para você, o que é liberdade? Também as pessoas dirão o que é liberdade, mas não é bem assim, né? A carta deixa muito claro. Ele nos libertou, nele nós somos um, e assim por diante.
Dom Vital, nós nesse mês de setembro, algumas semanas, nós já estamos estudando a Carta aos Gálatas. Foi a proposta de aprofundarmos aí nesse estudo. Se fosse para o senhor dizer, e eu quero que o senhor diga, qual seria a característica marcante desse escrito que deve nos levar a estudar e nos aprofundar? A experiência de São Paulo, ela sempre foi inspiradora para todo o cristianismo de todos os tempos e de todos os lugares. Porque, de fato, não é uma experiência individual, não é uma experiência intimista, mesmo que ele tenha feito uma experiência de muita profundidade e muitas vezes até intraduzível, mas quando ele escreve esta carta aos Gálatas, ele tem um compromisso, que é o compromisso da defesa do Evangelho. Então, mesmo que São Paulo tenha encontrado muitas oposições naquelas comunidades, porque a gente sabe que os Gálatas, eles não são os habitantes de uma cidade, eles são cristãos, habitantes de várias cidades naquela região chamada Galácia. Então, o que é que está acontecendo? Uma ameaça ao Evangelho. Então, começam a criticar São Paulo, e querem até desautorizar o seu ensinamento, se baseando em duas coisas. Primeiro, se diz que ele não é apóstolo, porque ele não faz parte daquele grupo original, aqueles 12 que a gente conhece pelo Evangelho. Então, ele não é apóstolo. Então, já tentam desqualificá-lo. Por isso que ele começa a carta, também a carta aos Gálatas, no endereço, como a gente diz, no primeiro capítulo, no versículo 1, ele já diz assim, Paulo apóstolo. Imediatamente ele já diz apóstolo. E aí ele até vai precisar que a sua missão, o seu apostolado, não veio de nenhum homem. Por isso que ele insiste, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, diante dessa acusação, você não é apóstolo, então ele reafirma, eu sou apóstolo porque fui chamado pelo Senhor para ser apóstolo. E a segunda coisa é o que ele faz, a doutrina, o evangelho que ele anuncia, que vai numa certa tensão com aquele grupo chamado judaizantes, esses que queriam de novo convencer os que já tinham se convertido à fé cristã a retornarem à prática da lei judaica. E aí eles também tinham um argumento, dizendo que aquilo que São Paulo ensinava não estava de acordo com o ensinamento da Igreja de Jerusalém, que é o núcleo a partir do qual se vai se expandindo o cristianismo. Então são dois argumentos que ele utiliza e, portanto, São Paulo vai contestar esses argumentos, mas não para uma autodefesa. Não é que São Paulo esteja ali melindrado, esteja chateado, porque eu me doei, eu fundei a comunidade, eu fui lá, estive com eles, pensei que eles tinham assimilado e agora eles estão me criticando, estou muito magoado com isso. Nada disso, São Paulo não tem essa hipersensibilidade, mas ele tem uma convicção. Vocês estão se afastando do Evangelho. Por isso que no versículo 6 do primeiro capítulo ele diz assim, admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Então, vejam que a defesa de São Paulo é uma defesa convicta do evangelho. E o evangelho para São Paulo, como já tivemos a oportunidade de dizer, não é um livro, em primeiro lugar, porque ele nem existe ainda. O evangelho é a pessoa de Jesus e Jesus, o enviado do Pai, o Filho de Deus, o Verbo que se encarnou, o nosso Salvador, aquele que nos liberta, e nos liberta também do jugo da lei. Perfeito. E para esse mês, Dom André, foi tirado um versículo da Carta aos Gálatas para que pudesse nortear, então, as reflexões acerca do mês da Bíblia. Gálatas, se não me engano, capítulo 3, versículo 28, todos vós sois um só em Cristo Jesus. Como a gente pode compreender essa afirmação de São Paulo diante de tantas divisões, diferenças, inclusive entre os cristãos?
Quando nós ampliamos um pouco, né, o contexto literário, né, deste versículo, é porque a gente tem sempre esse princípio, né? Claro que é dado um versículo, é dado uma expressão de um versículo, mas jamais isolando, né, do seu contexto, mas próximo também da própria carta. Então, nós teríamos que ler este versículo dentro desse contexto um pouco mais amplo, que são os versículos 26 a 28, né, que eu gostaria de ler, porque é preciso ter o texto presente. O que se diz neste conjunto, né, um pouco mais amplo? Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois quantos de vós fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e mulher. E aí o nosso versículo em tela, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então vejam que esta afirmação, ela é o ápice, mas ele vai dar os fundamentos, ele vai dizer por que nós podemos afirmar que somos todos um só em Cristo Jesus. Primeiro, vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Encontramos aí no versículo 26, a afirmação de que nós somos filhos de Deus. E ele já tinha dito, né, que essa filiação divina é o que inaugura o novo tempo. Então, o Antigo Testamento, a aliança do Antigo Testamento, ela está firmada na observância dos mandamentos. E o Novo Testamento, a nova aliança, ela está enraizada nesta revelação de que em Cristo todos nós somos filhos de Deus. Por isso que podemos chamar Deus de Pai, né? Abá, ó Pai. E daí é que muitos estudiosos, eles vão encontrar, né, nesses versículos, um material que, dito assim de forma mais técnica, pré-paulino. Isso aqui é muito curioso, né? Porque aquilo que nós estamos destacando da carta aos Gálatas, originalmente não é de São Paulo. Isso é assim, geralmente, né, nos estudos a gente usa expressões técnicas, então nós dizemos que são tradições pré-paulinas. Então, ele recebeu essa tradição. Ele mesmo, em outros contextos, em outras cartas, vai dizer, né? Eu mesmo recebi do Senhor e vos transmiti. Então, a gente acabou de dizer que São Paulo estava sendo acusado de ensinar algo que não estava de acordo com o evangelho original, né? Ali, vindo da comunidade de Jerusalém. E aqui há uma prova, né? Porque ele não está formulando o que está dito aqui, porque isso aqui é um material pré-paulino, ou seja, um cântico batismal. Muitos trechos das cartas de Paulo, e até mesmo quem reza, né, a liturgia das horas, na parte de tarde, na oração das vésperas, nós vamos encontrar muitos cânticos, né, que são chamados hinos cristológicos. E são hinos cristológicos tanto das cartas de Paulo, como também do Apocalipse. E aqueles hinos cristológicos, eles não são da autoria de São Paulo, eles são da comunidade que já rezava e que Paulo insere nas suas cartas. É o caso também aqui disso que estamos chamando de hino batismal. Por que hino batismal? Porque fala justamente desse tema. Pois quantos de vós fostes batizados em Cristo? E aqui se utiliza também uma imagem muito bonita da veste. Vos vestistes de Cristo. Até mesmo no rito do batismo, nós temos logo após, né, o rito específico da água, a veste branca. É muito bonito, né? Bonitos são os vários ritos, né, que compõem a celebração do batismo, porque, de fato, relembram e nos ligam a uma longa tradição. Né? Então, não são invencionismos, né? Não são modismos, mas algo que nós já recebemos da longa tradição da Igreja
que no seu dinamismo atualiza a força do Evangelho. Então, este trecho, onde está inserido o versículo, né, que o padre Wellington acabou de lembrar, e que é o grande tema, né, o lema do mês da Bíblia deste ano, é algo maior, isto é, de um hino batismal. Então, é o batismo, né? É o fundamento de tudo isso. Por isso que eu dizia que a gente não pode inventar um dicionário do que é liberdade, do que é igualdade, do que é fraternidade, mas nós precisamos saber o que é que o Evangelho diz sobre isso, ou seja, o que é que Jesus revela sobre isso. Ô, Dom Vital, quais são as grandes dificuldades que São Paulo encontrou entre os Gálatas? Assim, dito de uma forma simples, a grande dificuldade que ele vai encontrar não é bem dos Gálatas, né? Mas de gente que chegou lá para atrapalhar o trabalho dele, para dizer de uma forma simples, né? Então, os Gálatas, que na sua proveniência, vamos assim dizer, né? São considerados pagãos, não são judeus, né? Nem de raça, nem de religião, acolhem o Evangelho, e aí depois chegam cristãos, né, das comunidades mais antigas, vindas do judaísmo, e como a gente explicou um pouco sobre essa tensão, né, sobre essa dificuldade de desqualificar Paulo do seu apostolado e na sua vocação, na sua missão, então eles começam a minar, mas é gente de fora, não é gente de lá, não é das comunidades dos Gálatas, mas é gente de fora. Gente de fora que eu digo pessoas que vêm de Jerusalém, né, que também são missionários, são cristãos, viu? Não vamos pensar que são de outra categoria, são cristãos, só que eles são apegados à lei. E esse apego à lei, né, vai criando essa tensão. Então a grande pergunta é, para ser cristão, é preciso ser judeu primeiro? Era esse o dilema. Então, a tendência era, sim, claro que sim. Por quê? Porque Jesus é o ápice da Escritura, ou seja, Jesus é a realização das promessas. Então, se as promessas foram feitas aos judeus, então vamos fazer esse caminho. Mas São Paulo, né, tem a grande intuição, e naturalmente sintonizada com a revelação, de que é a fé em Cristo e não a prática da lei que salva, né? Então, essa seria a dificuldade base, né? Entendi. Ou seja, são os outros que começam a atrapalhar, né? A dizer, não é assim não. São Paulo ensinou errado. Essa coisa aí não tem nada a ver com o ensinamento da tradição mais antiga. Mas aí eles estão deturpando, né? Distorcendo o Evangelho autêntico. Agora é interessante, porque é uma carta, talvez a mais polêmica carta de São Paulo, né? Porque foge daquele esquema que Paulo já vinha com os romanos, e ele vai ser incisivo na sua defesa e também na repreensão a esse equívoco criado, às vezes, no coração da comunidade. Eu chamo a atenção para isso, Dom Vital, porque esses detalhes da convivência entre os membros da comunidade, os que chegam depois, e Paulo, é que vai demonstrar que existe um conflito ali colocado, mas o conflito que vai ser esclarecido por Paulo, que vai demonstrar a necessidade de uma nova aliança, né? Interessante, porque Paulo, ele não é pagão, né? Porque se ele fosse pagão, no sentido assim, de origem, né? Então ele estaria mais afinado com os Gálatas, né? Porque também, vamos dizer, teria um lastro comum, não teria experiência da fé judaica e assim por diante. Então agora ele vai defender uma liberdade diante disso, né? Então a gente poderia dizer, está bem lógico, né? Ou seja, alguém que se converteu, né? Que não passou pela experiência da fé judaica e, portanto, aderiu a Jesus Cristo, fez a experiência, né, do encontro com ele, né, encontrou a verdade e, portanto, faz o seu caminho. Mas a diferença é que Paulo não é pagão, né, de origem, ele é judeu. Então, ele mesmo chega a ter essa intuição.
né? Ou seja, ele Então, dá o salto, né? Ele, como judeu convertido ao cristianismo, ele dá o salto e quer que os gálatas também o façam. Justamente. O que os outros judaizantes, e até Pedro, que ele critica assim duramente, né, está nessa ambiguidade. Então ele critica Pedro, né, quando estava em Antioquia, mas ali convivia, comia com os pagãos. Agora, quando chegaram, né, alguns lá da igreja de Jerusalém, Tiago e companhia, então já começou a dramatizar, né, que não tinha muito contato, né, que tinha uma certa distância, não sei o quê. E São Paulo vai chamar, né, Cefas, né, Pedro de hipócrita. Olha só. Né? Tá Então vendo? ele vai dizer assim, não, trair o evangelho. Né? E trair, e no caso, o evangelho é a pessoa de Cristo, né? Justamente, né? Porque quando a gente pensa o evangelho nesse momento, é antes de tudo o anúncio da pessoa de Jesus, né? E para Paulo, existe essa clareza. O que é o evangelho de Deus? O evangelho de Deus é o seu filho. E naturalmente, quando nós dizemos o filho de Deus, então pensamos na pessoa de Jesus, naquilo que ele fez e ensinou. Não dá para separar. Isso depois vai ser traduzido em escritos. O evangelho, os 4 evangelhos, na verdade, eles são o registro dessa experiência da pessoa de Jesus, do que ensinou e do que fez. Mas mesmo São João, né, no final do evangelho, ele vai dizer assim, se nós fôssemos colocar tudo aquilo que Jesus fez, então não seriam suficientes os livros do mundo inteiro, né? Claro que é um hipérbole, né, um tanto exagerado, para dizer que nem se pode dizer que no evangelho escrito está tudo, né? Mas está o essencial, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas São Paulo, ele não tem o livro do evangelho na mão, né? Ele morre antes dos primeiros escritos evangélicos. Mas ele tem o evangelho vivo, porque ele encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, e Jesus, naturalmente, que vai dizer para ele que está presente na comunidade, quando naquele encontro, né, da conversão de São Paulo, ele vai escutar Saulo, Saulo, por que me persegues? E se ele perseguir a igreja, e agora alguém pergunta, por que me persegues? E quem é esse alguém? É Jesus de Nazaré, a quem persegues. Então, dali vem a base da eclesiologia de São Paulo. Isto é, não pode separar os membros do corpo da cabeça do corpo. Então, isso é muito importante também para a gente compreender a igreja, né? São Paulo nos ajudou muito nessa compreensão. O que é a igreja? A igreja é corpo de Cristo. Claro que a gente diz é povo de Deus. Mas são 3 afirmações que o Vaticano II reitera. A igreja povo de Deus, a igreja corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Às vezes há uma tendência muito forte a fazer a primeira afirmação, é povo de Deus, sem dúvida, mas é corpo de Cristo, porque existia também já o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, senão a gente vai cair no mesmo erro dos judaizantes, né? Povo de Deus. O povo de Deus no deserto andava, a gente até canta isso, né? Ou seja, é referência ao Antigo Testamento. Mas nós não somos só povo de Deus. É um povo de Deus constituído corpo de Cristo. Mas não é um corpo simplesmente do ponto de vista arquitetônico, né? Mas com dinamismo. Por isso que é templo do Espírito Santo. Então, não podemos fazer uma afirmação para compreender o que é a igreja. É preciso fazer, de fato, com coerência e fidelidade, o que nós cremos que a igreja é povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, que já nos ensina a Lumen Gentium. Tá certo. Dom André, muito obrigado. Sempre é muito bom, agradável ouvi-lo, conversar sobre a palavra de Deus e nos ajudar sempre a conhecer ainda mais a palavra, os seus desdobramentos e as consequências disso para a nossa vida. Forte abraço, muito obrigado. Um grande abraço aí para você, para a Caísa, para todo mundo. E até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Amém.